Kant tem uma produção absurda. Era uma pessoa rigorosa, consigo próprio. As pessoas da cidade que ele morava, ele nasceu e morreu em Königsberg, nunca saiu daquela cidade. Ele era tão rigoroso consigo próprio que ele saía sempre na mesma hora para ir até a faculdade dar aula. As pessoas acertavam os seus compromissos na hora que ele passava na frente das suas lojas. Porque ele sabia que era tipo tal hora, tipo se ele passasse todo dia na frente da padaria lá, às 3h15, e a pessoa tinha marcado o negócio às 3 horas, e o Kant falou, meu Deus, estou atrasado. Ele escreveu vários livros importantes. Crítica da Razão Pura. Pra vocês terem uma ideia da importância do Kant, da importância desse livro, lá na Faculdade de Filosofia, quando a gente foi estudar este livro, nós passamos 6 meses estudando o prefácio do livro. Nós não entramos no livro. O tamanho e a importância dele. Então é um livro muitíssimo importante. É óbvio que, se você for falar em filosofia, ele é um dos mais importantes. O problema é que as faculdades de Direito, quando dão filosofia do direito, só dão Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes é o livro mais importante para o direito. É neste livro que ele trata especificamente do direito. A Crítica da Razão Prática, a Crítica do Juízo e o Projeto da Paz Perpétua. O Kant era conservador em tudo, questões políticas e jurídicas. Ele tinha como objeto na sua filosofia, era a teoria do conhecimento, ele dizia que o sujeito é o sujeito do conhecimento. As nossas experiências, sensações, percepções não são da coisa em si, mas dos fenômenos, das aparências. Então, para o Kant, o mais importante não são as coisas, mas os fenômenos dessas coisas. Então, ele diz o seguinte, que o sujeito não alcança o objeto, mas o fenômeno. Então, o importante não está mais na coisa, está no sujeito. A filosofia, então, até hoje, até por Aristóteles, ele não falava do ser humano, falava do evento. Por que chove, por que morre, por que cresce, por que é duro, por que é imóvel, por que é quente. A importância está na coisa. O Kant é o primeiro que puxa para o sujeito. O sujeito que é importante, ele que é importante, não é o fenômeno, não é a coisa em si, é o sujeito. Com relação à crítica da razão pura, a coisa mais importante nesse livro, né, é o conhecimento, que é a teoria do conhecimento de Kant. Ele vai tratar do a priori, e aqui nós podemos entender, assim, como eu disse, isso é um curso bastante panorâmico, que o a priori pode ser entendido como lógica. Aquilo que logicamente você consegue inferir. Então, aquele conhecimento a priori que o sujeito tem. Isso você tem a importância de você ter 3 coisas para inferir esse conhecimento a priori: o tempo, o espaço e a causalidade. Até agora na filosofia só se tinha atenção ao tempo e ao espaço. Não se falava da causa. Kant é o primeiro que coloca a importância da causa, como se tivesse uma terceira dimensão ali. Nós estávamos até agora vendo 2 planos, um plano 2D, e agora Kant nos mostra em 3D, porque a causa é importante do conhecimento. Além desse livro, outro livro importante do Kant é a Crítica da Razão Prática e a Metafísica dos Costumes, que são os livros propriamente de filosofia do direito, onde ele vai tratar de juízo de valor, o que é justo, injusto, belo, feio, moral, imoral, ético, antiético, correto, incorreto. É muito interessante, principalmente a Metafísica dos Costumes, a parte para o direito. Ele trata especificamente do direito. Uma coisa que quem ouviu falar em Kant ou estudou Kant são os imperativos categóricos. A definição de imperativo categórico é toda máxima que puder ser universalizada, ou seja, ser válida para todos sem exceção. Um certo pensamento ou ação que você espera que todos tenham. É algo seu que será universal. Você não esperaria outra atitude da pessoa. É isso que ele tenta passar no livro, passando para todos que o importante da sociedade é definir aquilo que não só representa, mas a define. Esse imperativo categórico tem a importância no mundo do direito, porque é com base no imperativo categórico que se tenta, já começa no direito, até aquelas condutas pré-determinadas. Quem conhece direito penal sabe que os códigos não colocam é proibido matar. Você tem um rol de crimes, que são chamados tipos penais. No Código Penal está lá a conduta. Artigo 121, matar alguém, pena de 12 a 20 anos. Veja, não está dito que é proibido matar, mas se você matar, você tem essa pena. É um imperativo categórico, não se deve matar o próximo. Mas caso você cometa este delito, esse tipo penal, você tem que ser julgado e ter aquela pena. Não matar alguém é um imperativo categórico, por exemplo, para Kant.
O Benjamin Constant, o francês, não o nosso aqui, que era ultraconservador, ele fez um livro, um texto sobre a arte de mentir, sem exceção. O mais emblemático nesse livro, que é a arte sobre a arte de mentir, é que lá pelas tantas o Benjamin Constant faz muitas referências a Kant, ele fala sobre boa vontade. E boa vontade é algo que o Kant dizia. Porque perguntar para ele, mas como tal coisa pode acontecer? Se as pessoas tiverem boa vontade, você consegue. Ele estava tão certo que se todo mundo tivesse boa vontade de resolver as coisas, que chegaria num ponto que não ia ter mais problemas. Você não ia ter mais que se recorrer ao judiciário, as pessoas não brigariam mais, porque afinal de contas todos teriam boa vontade. Quando todos tivessem boa vontade, atingiriam aquilo que é o nome do último livro dele, a paz perpétua. Eu acho que podem achar que eu estou errado, mas chega a ser utópico você imaginar uma sociedade que todos tenham boa vontade e não haverá mais conflitos. Acho que estar em sociedade é quase que natural que haja conflitos. O que há nas sociedades mais civilizadas, que divergem nesse ponto das menos civilizadas, é a forma como esses conflitos são tratados. O que se espera de uma sociedade. Não sei se vocês se lembram, aquele norueguês que matou inúmeros jovens numa ilha e depois soltou bombas no centro da cidade. Ele está preso, dá entrevista nas regras deles, ele vai sair em poucos anos, acho que lá também eles têm o limite de 30 anos como a gente. Ele fez um dos maiores crimes contra a Noruega. Mesmo assim, eles vão continuar do jeito que eles sempre foram. Vai ser julgado, não vai ser espiado lá, esquartejado, nada disso. Ele vai seguir o rito que sempre foi. Isso dá garantia das sociedades civilizadas. Qual é o problema de você criar tribunais posteriores aos crimes em tese cometidos? São os tribunais de exceção. É uma regra de quase todos os direitos do mundo que você seja julgado por um juiz que já exista, e não um juízo que é criado para te julgar depois que você comete o crime. Porque fica difícil você saber que tipo de julgamento você vai ter. Então, é uma regra no direito, na teoria geral do direito, você vai chamar isso de juiz natural. Então, quando você sabe que você vai entrar, você é casado, vai se separar, você precisa entrar com uma ação de divórcio, que seja consensual, você não pode ir no fórum criminal lá no fundo. Você tem que ir um juiz lá no fórum de família e sucessões. Ou se você mora, por exemplo, na Barra do Ipiranga, você tem que ir até o fórum de Ipiranga. Você não pode ir em outro lugar. Você já sabe onde, se você mora em Ipiranga e pretende separar, o juiz já está lá, esperando quem precisa dele. Não é o contrário. Isso é garantia de imparcialidade. Perfeito? Então, essa paz perpétua do Kant vai sempre nos pedir boa vontade. Guarde essa palavra, que isso é importante, porque a boa vontade nós vamos ver mais para frente. Sempre que você vir algum filósofo daqui para frente falando de boa vontade, ele no mínimo vai ser tratado como neo-kantiano. Tá? Porque essa é a essência do pensamento de Kant. Ele tinha que ter boa vontade. Vamos ver o primeiro trecho dele: sensibilidade e entendimento. Pela primeira, os objetos são nos dados, mas pelo segundo são pensados. Então, sensibilidade são os sentidos, os objetos são dados para nós. Então, isso é uma cadeira, eu recebo a cadeira, estou vendo a cadeira. No entendimento, eles pensam os objetos. Neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom, sem limitação, a não ser uma coisa só: uma boa vontade. A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto é, em si mesmo. Para ele, a boa vontade é a essência do ser humano. Se você tiver boa vontade, todos os seus problemas estão resolvidos. Isso que é a coisa mais importante dele. É a boa vontade que te enfia um goela abaixo, um juizado, para fazer acordo. Pô, você não está tendo boa vontade, só falta um juiz falar assim: você não quer receber um pouco, menos, às vezes um terço, para poder resolver logo isso? Vamos ficar 20 anos aqui, mas você não está tendo boa vontade. Você vai ouvir esse tipo de argumento. O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: haja apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da razão. Age de tal maneira que use a humanidade tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como o fim e nunca simplesmente como o meio. São 3 passagens do livro Fundamentação da Metafísica, entre a página 59 e 69, em 10 páginas que ele repete 3 vezes isso.
que é o imperativo categórico. Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas de direito, a cujo cumprimento pode-se ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude, fazê-lo mesmo onde nenhuma coerção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona o motivo ou outro à lei. Aqui está a minha primeira crítica a Kant. Ele acabou de falar que você cumprir o que você se propôs a cumprir não é mais virtude, é direito. Se houver coerção, cumprir com seus compromissos não é mais um dever da virtude, porque você terá a palavra, o fio do bigode, como a gente tinha aí, pai, um pouco falado, não precisa de contrato, e a minha palavra está empenhada. Eu já dizia que não basta mais, agora é o direito. Isso é ruim, porque isso começa a descolar o direito das virtudes. Perfeito? E a principal das virtudes, quando nós já vimos com Aristóteles, a estrela vesper, né, era a justiça. O direito já começa a ficar meio frouxa essa ligação. Isso não poderia ter ocorrido. Isso vai dar problema lá na frente, nós vamos ver esse descolamento. Então, falar que você aí, assim, mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude, fazendo onde nenhuma coerção possa ser aplicada. Então, se não houver coerção e você cumprir com sua palavra, aí pode ser. É uma demonstração de virtude. Um parecer que isso é virtude. Ainda não será virtude. Então, se você cumprir porque você está sendo coagido, não é virtude, a sua palavra. Mas se não houver coerção, então você podia não fazer. Mas você está fazendo, então pode, aí parece virtude. Veja que isso vai dar problema lá para frente. O direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outrem, de acordo com uma lei universal da liberdade. É a máxima, a minha liberdade termina onde começa a do próximo. Então, o direito tem que regular essas liberdades. Então, você tem o seu cercado. Então, não sei se vocês já viram, acho que o Código 16 tinha isso muito claro. Tinha um artigo no Código Civil 16 que tratava dos frutos das árvores que ficavam em limites de terreno de vizinho. Então, a árvore está aqui. Está aqui, certo? Tem uma maçã aqui. Na árvore, o meu vizinho não pode pegar ainda. Só será do meu vizinho, isso segundo o Código 16, quando de tão madura ela estiver, ela cair no chão. Do vizinho, agora é dele. Na verdade, tinha uns vizinhos que cutucavam a árvore para cair, mas estando ainda na árvore, não podia pegar. O Código Civil tinha que tratar desse tipo de coisa. Realmente, tranquilo com relação a Kant? Nós vamos voltar a falar dele. Ele vai aparecer.